Olá, estudantes da EJA, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Sou a professora Angélica, já estou com vocês já há algum tempo, compartilhando desse espaço de aprendizado. Então vamos para a aula de hoje, espero que todos estejam bem, ok? Então, como a gente sempre inicia a nossa aula, nosso desafio da aula anterior. E aí, você de casa? Conseguiu realizar, conseguiu cumprir com esse desafio? Lembram qual era? Então vamos lá. A adivinha foi, vamos brincar de adivinhas. Foi o nosso momento aí de desafio, que a gente lembrou aí algumas brincadeiras de criança. Então a gente trouxe no finalzinho da nossa aula o nosso desafio, que foi aí vocês pensarem quais são as respostas dessas adivinhas. Então vamos lá. Qual é a resposta de quanto mais se tira, maior fica? E aí? Vocês em casa conseguiram responder? Vamos lá? Olha a resposta, buraco. Então a gente trabalhou na aula anterior o uso do R, lembram? Um R, dois R's, e aí a gente vem com a palavra buraco, com R destacado, é aquele som mais brando entre vogais, então percebam aí a escrita da palavra buraco, Então o registro é feito apenas com um R. Vamos para a nossa segunda adivinha. É um pássaro brasileiro e o seu nome de trás para frente é igual. E aí, qual é esse pássaro? Que a gente escrevendo ele de trás para frente fica igual, a gente escrevendo normal, Vamos pensar. E aí, conseguiram cumprir esse desafio? Olha a resposta, arara. E aí, vocês em casa, conseguiram a resposta aí, grafar ela do jeito correto, Com a ortografia correta. Então, a gente percebe que a palavra arara, ela apresenta os R's brandos, Apenas um R. E a gente também tem aquela regrinha de estar entre vogais. E agora a gente vai para a nossa terceira e última pergunta da nossa adivinha. Um aquário tem 8 peixes. 4 morreram afogados. Quanto restaram? Essa daí foi uma pegadinha, viu? Já para deixar bem vocês cientes que quem quebrou a cabeça aí pensando. Então vamos para a nossa resposta. Olha aí, peixes não morrem afogados. Então, a resposta seria essa. Não tem, peixes mortos dentro do aquário morreram afogados. Então foi realmente uma pegadinha aí da adivinha. E a gente destaca a palavra morrem. Essa palavra morrem, o som que a gente falou, o som mais forte, que sai da garganta, 2 R's o registro, então ficam aí as respostas e essa reflexão em questão da escrita, da utilização de um R e 2 R's. Vamos para a aula de hoje? Então, a aula hoje é a nossa aula 10. Convenções ortográficas, a gente continua com esse tema, mas hoje nós vamos trabalhar com o uso do SS, ok? Vocês aí vão refletir junto comigo. Qual é o momento que eu escrevo um S? Qual é o momento que eu registro 2 na palavra? Então, hoje a gente vai ter essa reflexão. Então, você sabe quando usar um S ou 2 S na escrita das palavras? Já pararam para pensar sobre isso? Hoje nós vamos estudar algumas regras, então fique de olho, fique bem atento, que a gente vai tirar essas dúvidas na aula de hoje. E aí, vem a interrogação. Qual é o momento que eu uso S? E quando é que eu uso os 2 S's? Vamos hoje refletir, pensarmos sobre a questão da escrita, do uso do S e 2 S's. Para início de conversa, observem as palavras abaixo. Vejam só, nós temos aí algumas palavras grafadas. Temos a palavra sopa, cansou, camisa, vassoura, semente, pensar, casa e massa. Observem a grafia das palavras.
Então, qual a letra que se repete em todas as palavras? Observem aí de casa, tem uma letra aí que se repete em todas as palavras, olha só. Então, nós aí destacamos o uso da letra S. Observe que esse S está aparecendo no início, está aparecendo no meio, não é? E aí a gente vai observar esse uso durante a aula de hoje. O som da letra S é igual em todas as palavras. E aí, quando eu falo sopa, quando eu falo camisa, e aí, sentiram a diferença entre o uso do S? Comecem a observar, perceber, não é? O som é diferente. Então, vamos lá. Usamos apenas um S na grafia dessas palavras? Será que no momento que a gente escreveu a palavra semente, a gente escreveu massa aqui embaixo, a última palavra? Percebam a quantidade de S que nós usamos. Então, quando é que eu uso um S? Quando eu uso dois? Porque casa não traz o som do S, e sim o som do Z. Então, comecem a observar essa questão da fala, quando a gente fala, e a reflexão que a escrita é diferente. Então, vamos lá? Agora, a gente está agrupando as palavras de acordo com o som. Então, se eu falo sopa, semente, o som do S aí aparece igual, né? No início. Cansou, pensar. Olha ele aparecendo entre uma consoante e uma vogal. Vão percebendo que as regrinhas daqui a pouco a gente vai trabalhar. Camisa, casa. Então aí a gente já sente o som da letra Z. Vassoura e massa. Vamos lá? Então fica de olho na primeira regra. Uso do S no início da palavra. Então, quando a gente usa o S no início das palavras, nós usamos apenas um S, com o som do S normal mesmo. Quando a gente trouxe a palavra sopa, então a gente já percebe que o S, né, a gente só grafa apenas um, com o som de S mesmo. Então, no momento de escrever, fica ligado. Agora, a gente vai para a segunda regra. Uso do S entre consoante e vogal. Então, usamos apenas um S. E esse S permanece com o som dele mesmo, desse S, né? Cansou, pensar. Observem que a marcação agora da setinha está com a consoante, em seguida uma vogal. Então, entre a consoante e vogal, grafa-se a letra S e permanece o som do S normal. Fica essa dica aí. A terceira dica é uso do S entre vogal e vogal. Então, usamos apenas um S, certo? Agora, esse S, presta bem atenção, ele vai ficar com som de Z. Olha aí, camisa e casa. Observem a regra, a seta aparecendo aí, vogal e vogal. Então, as palavras, para ter esse uso, o som de Z, o S com som de Z, observe que ela está entre duas vogais na palavra. A regra 4, o uso do SS. Eita, é tanta dúvida, é tanta regra, né? Mas presta bem atenção que aí você vai pensar aí quando estiver escrevendo, falando com alguém lá pelo WhatsApp, né? A gente fica digitando as palavras. É o modo da gente estar também trabalhando essas questões. Então, uso do SS. Usamos SS entre duas vogais para obtermos som do S e não do Z. Então, a gente percebeu que quando a gente coloca casa, camisa, né, no anterior, percebemos duas vogais e aí o S fica com som de Z. Para que esse S fique com som de S mesmo, estando entre vogais, olha aí, ó, precisamos grafar dois S's. Então, olha aparecendo a setinha, a vogal antes, a vogal depois, e aí eu coloco dois S's para ficar com o som do S mesmo, como vassoura
e massa, ok? Então vamos lá. Vocês conhecem mais palavras que têm a letra S? Vamos lá na prática agora. Vamos lá, com esse som de semente, comece a pensar em casa. Olha o agrupamento que a gente fez. Então temos sapato com S inicial, sol, suor. E o pensar, que é o S entre consoante e vogal. Olha o agrupamento que a gente fez aí para quando você estiver lá na conversa, né, com alguém, digitando, que a gente usa agora muito na questão do WhatsApp. Conversa, inseguro, conservar. Olha aí o uso do S entre consoante e vogal. Agora a gente agrupa com a palavra casa. Outras palavras que a gente pode estar colocando e você pensando em casa, asa, casaco, tesoura, ok? Pode estar pensando em mais, mas veja só a diferença dos sons, né? O S entre vogal fica com som de Z. E agora a gente traz a reflexão do som de outras palavras escritas com 2 S's. A gente viu vassoura e agora a gente traz passado, assado e passeio. Quando você estiver aí na dúvida, olha aí, coloca 2 S's para que não fique com som de Z, porque está entre vogal, certo? Agora vamos para o nosso momento tira-teima. Vamos pensar aí em casa. Sorvete. E aí? A regra está bem clara, foi a primeira regra que a gente trabalhou hoje. Sorvete, eu coloco 2 S's ou 1 no início da palavra? O que é que vocês acham? Olha a resposta, então apenas 1 S, nunca 2 S's no início da palavra, jamais, certo? Fica aí essa dica. Sacola, olha aí a palavra sacola, 1 S ou 2 S's, a gente viu sorvete, então no tira-teima, sacola apenas 1 S no início. Assadeira, e aí assadeira? Essa regra. Vamos para o tira-teima com 2 S's ou 1 S? 2 S, se não fica asadeira. Lembra que 1 S só entre vogais fica com som de Z? Pássaro. E aí, pássaro? A escrita do pássaro, 1 ou 2 S's? Vamos para o nosso tira-teima. 2 S's, se não fica pássaro. Com 2 S's fica pássaro. Salsicha. E aí, no momento de escrever a palavra salsicha, né? A gente encontra 1 S ou 2 aí entre vogais, né? Vogal e consoante no caso. Primeiro a consoante e depois a vogal. Lembram da regra? Então vamos lá para a nossa resposta. Então, S entre consoante e vogal, grafa-se apenas 1. Pulseira. Pense em casa agora. Pulseira. Seria com 1 ou 2, a mesma regrinha lá de salsicha que a gente viu, consoante e vogal. Então, a resposta, ó, no tira-teima, pulseira, com 1 S apenas quando está entre consoante e vogal. E agora chegamos ao nosso desafio, no finalzinho aí da nossa aula de hoje. A gente viu essas regras, basta agora estar, ó, treinando, praticando a escrita. Então a regra será, vocês vão, escolha a palavra aí que a escrita, que está na escrita correta. Vocês vão copiar no caderno, tem uma lista de palavras aí. Antes de escrever, lembre-se das descobertas realizadas quanto ao uso da letra S e SS. Então, pesadelo, assustar, sorvete, assalto, sonho, senha, assadura, desejo, casamento e peso. Então, observem aí para que vocês na próxima aula respondam. É 1 S? Quantos S eu uso? 1 ou 2? E aí vocês podem estar olhando agora, né? Vendo essas palavras, anotando aí no caderno, para que vocês possam estar na próxima aula trazendo a resposta e a gente possa compartilhar aí, né, de mais conhecimento. E para concluirmos nossa aula de hoje, vamos para a frase de Paulo Freire que a gente está trazendo, né? Nossas reflexões. Onde quer que haja mulheres e homens, há sempre o que fazer. Há sempre o que ensinar,
há sempre o que aprender. Então, quando você aqui em casa, na sua casa, e eu aqui, né? Essa distância ainda entre nós, mas que você está aprendendo e nós aprendemos também com vocês, nós estamos num momento de aprendizado conjunto. Então fica aí essa frase de Paulo Freire e até a próxima aula, se Deus quiser. Até mais!